Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Como é bom ouvir isso. Vocês não têm noção como é bom ouvir isso. Graças a Deus porque nós realmente podemos estar aqui hoje e só essa frase já diz muito, né? Desde março nós não podemos nos reunir ou quando podemos com pouquíssimas pessoas, mas as coisas têm começado a voltar mais ou menos a algum normal, ou criar algum normal, né? E por isso nós podemos e devemos ser muito gratos ao Senhor, porque Ele tem nos trazido, tem nos conduzido, tem nos ensinado, tem feito nas nossas vidas a sua vontade. Por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo não, com o pastor Tiago, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e nós vamos ler dos versos 1 até o verso 9. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos de 1 a 9. Palavra do Senhor, queridos, no Evangelho conforme Marcos nos escreveu, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 9, nos diz assim: Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos orar, queridos. Pai Celestial, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor tem falado conosco. E ao ouvirmos a Tua voz através da Sua palavra, Deus, nós, contritos de coração, pedimos que o Senhor, humildemente, continue nos ensinando. Fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, ainda que aquilo que nós precisamos ouvir não seja aquilo que nós queremos ouvir. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus soberano e através da Sua palavra o Senhor conduz as nossas vidas ao centro da Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, porque realmente o Senhor tem ensinado o nosso coração a cada dia ser mais próximo de Ti, a cada dia Te servir mais, a cada dia o nosso coração tem se parecido mais com o Senhor e por isso nós somos gratos e pedimos que o Senhor continue realizando a obra que a Tua palavra, e somente a Tua palavra pode fazer no nosso coração. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós temos duas situações paralelas. Uma é essa onde Jesus está reclinado à mesa em uma casa na circunvizinhança de Jerusalém, na região metropolitana, em São José dos Pinhais de Jerusalém, digamos assim. E a outra circunstância, ela é um pouco mais perturbadora, ela é um pouco mais complicada. Na outra situação, pessoas estavam em outra casa, mas essas pessoas estavam tramando como se poderia matar Jesus. Além do mais, essas pessoas estavam, nos seus planos, fazendo algo de extrema maldade, porque eles sabiam de algumas coisas que poderiam acontecer se eles fizessem isso durante aquela semana específica da Páscoa.
Por quê? Lembre-se, queridos, que Israel estava sob o domínio de Roma. E durante a Páscoa, a festa mais celebrada, mais amada pelos judeus, acontecia um fenômeno migratório extraordinário em Jerusalém. Porque as pessoas vinham para Jerusalém justamente para poderem adorar ao Senhor e oferecer a Ele sacrifícios. No entanto, a população de Jerusalém, ela aumentava, segundo os comentaristas, em 5 vezes, mais ou menos. E durante essa festa, os romanos ficavam quase com o coração na mão. Porque 5 vezes mais pessoas dentro de um lugar demonstrava para os romanos que poderia acontecer o que eles talvez mais temiam, uma revolta. A ponto de fazer com que os romanos precisassem intervir de maneira militar para neutralizar essa revolta. Afinal de contas, ninguém gosta de ser escravo, não é verdade? Se você me apresentar alguém que goste de ser escravo, eu ainda assim vou ter sérias dúvidas, porque é muito complicado isso. E o povo de Israel estava como escravo. E quando a população aumentava, poderia-se fazer alguma coisa, ou poderia-se pelo menos tentar. Então os romanos ficavam absolutamente amedrontados com isso. E os sacerdotes, os grandes da lei e da política daquela época, tramavam ali matar Jesus, porque o Senhor Jesus fez aquilo que eles entenderam como a gota d'água. E o que era? Você vai lembrar um pouquinho antes, no Evangelho de Marcos, mais precisamente ali pelo capítulo 10, o Senhor Jesus chega a Jerusalém. E o que ele faz quando ele chega em Jerusalém? Ele faz grandes milagres, não é verdade? Ele promove coisas extraordinárias em Jerusalém. Sabe o que Jesus faz quando ele chega em Jerusalém? Ele vai até o templo. E lá no templo, ele expulsa os cambistas, liberta os animais das jaulas que estavam lá, de comércio e tudo mais. E ele tem uma postura que para nós nem parece o Senhor Jesus. Uma postura muito dura, uma postura pesada, contra as pessoas que faziam comércio dentro do templo. Em momentos onde as pessoas iriam ali simplesmente para adorar e louvar e oferecer sacrifício, as pessoas estavam fazendo comércio, mercado, transformaram o templo em algo completamente avesso o que a palavra nos ensina. Transformaram o culto em algo completamente avesso ao que Deus nos ensina e o que Deus quer de nós. E é claro, queridos, que isso só aconteceu naquela época. Você não viu em nenhum momento da história, por exemplo, a reforma protestante, não foi também um dos motivos as pessoas estarem vendendo coisas, pedaços de cruz. Há uma poetisa, inclusive, que diz que foram vendidas tantos pedacinhos de cruz, que se nós juntássemos todos esses pedacinhos de cruz, nós poderíamos plantar uma floresta, de tanto pedacinho de cruz que foi vendido. Pedaço de osso de santo e outras coisas mais que eram negociadas durante a reforma. Aconteceu de novo, 1500 anos depois. E hoje, no nosso tempo, não é uma realidade isso. Afinal de contas, quem é que usa da fé como uma alavanca social, por exemplo? Ou uma alavanca política? Ou uma alavanca financeira? Usando a fé inocente, viva e verdadeira de irmãos que contribuem com dízimos e ofertas para satisfazer o seu próprio ego, para satisfazer a sua própria vontade, não é? Será que acontece isso hoje? Você nunca viu uma chave ungida por aí, chave do céu, a semente da vitória, ou coisas parecidas, né? Não acontece mais. O Senhor Jesus denunciou isso. E por causa dessa denúncia do Senhor Jesus, ele feriu de morte o orgulho dos principais sacerdotes e também políticos daquela época.
E aí então, agora não se podia mais fazer outra coisa a não ser matar Jesus. E para isso precisava ser orquestrado um plano muito bem arquitetado. Mas ao mesmo tempo, o outro contexto nos mostra que Jesus está em paz, junto aos seus discípulos, tendo ele mesmo recebido, ao que se parece, pelo que os textos nos mostram, um convite de uma família para estar ceando junto, para festejar junto, para jantar junto, né? E o que aconteceu neste lugar? Algumas atitudes aconteceram aqui. Algumas coisas que nos ensinam ainda hoje preciosas lições que são absolutamente necessárias para a nossa vida. E é sobre essas lições que eu queria meditar com você nessa noite. Mas antes, você precisa lembrar que essas pessoas que estão aqui na casa de Simão, elas não são desconhecidas de Jesus, e Jesus não as desconhecia. Essas duas irmãs que estão aqui, no texto de Marcos não nos mostra, mas quando nós usamos os textos correlatos, nós descobrimos que essa irmã que está aqui é Maria, irmã de Marta, e que também eram irmãs de Lázaro, recém-ressuscitado pelo Senhor Jesus. Então, a primeira lição que nós encontramos aqui é o porquê desse jantar. Por que eles convidaram Jesus para essa festa? Foi simplesmente para uma aglomeração, por exemplo? No nosso contexto não poderia acontecer isso, não é verdade? Você imagine 12 pessoas, mais Jesus, mais os 3 que são citados nesse texto. Os que talvez estavam ali não foram citados, né? Acontece que esse jantar tinha um motivo. E o motivo principal desse jantar, dessa festa, desse encontro era gratidão. E essa também era a primeira lição. Também é a primeira lição. Queridos, nós precisamos ser gratos ao Senhor. E eu sei que hoje em dia talvez seja bastante complicado falar sobre isso, porque o momento não é propício, a situação não é confortável para isso. Afinal de contas, nós não estamos na nossa zona de conforto, nós não estamos podendo fazer muitas coisas que nós fazíamos antes, nós estamos enfrentando uma situação que demanda cuidados, que demanda abrir mão de coisas que nós gostamos, muitas vezes. É uma situação que causou isolamento de famílias, de pessoas, e é uma situação que gerou muitas perdas. Gerou problemas, dificuldades de relacionamento, gerou perda de confiança, gerou problemas financeiros, econômicos, enfim, vários problemas se geraram a partir disso. E aí nós olhamos então para o Senhor Jesus e, diante de todos os problemas e circunstâncias, como ser grato? Como que nós podemos agradecer? Como que nós podemos ter um coração verdadeiramente grato a coisas que nós temos vivido, sendo que essas coisas não são confortáveis? Sendo que essas coisas não são boas, não são agradáveis? E é verdade que, por mais difícil que seja, ter uma vida de gratidão, ainda que a circunstância seja difícil, ainda que as lutas estejam grandes, é absolutamente necessário e é absolutamente imprescindível demonstrar gratidão ao Senhor, até mesmo por esses problemas que nós estamos enfrentando, por esse tempo que nós estamos enfrentando. E talvez você e eu, muitas vezes, olhamos para certas circunstâncias e percebemos que, será que é tão necessário assim agradecer a Deus? Porque muitas vezes nós entendemos que as coisas que nós temos, aquilo que acontece, pelo menos a parte boa, não é? Ela deriva do nosso próprio trabalho, do esforço das nossas mãos. Não é o Senhor que coloca comida na nossa mesa, é nós que vamos até o supermercado, é nós que trabalhamos e tudo. Não é muitas vezes a verdade que a gente pensa assim?
Exemplo, eu já visitei alguns lugares, já estive com alguns amigos que eram crentes assim, fervorosíssimos. Pessoas que louvavam o Senhor durante culto, com a mão levantada e faziam outras coisas que eram boas aos olhos de quem assim olha pela fé, né? E aí às vezes eu saía com essas pessoas e nós íamos então comer e elas simplesmente pegavam a comida e nhaque. Mas e a gratidão? Cadê a oração de ação de graças? Não é estranho como a gente às vezes deixa os pequenos detalhes passarem? E eu não estou falando que a gente não tem que ser grato nas coisas grandes. Nas coisas grandes é fácil. Nas coisas grandes é tranquilo. Porque ainda que as coisas difíceis não sejam resolvidas, nós sabemos que servimos a um Deus que faz milagres, um Deus extraordinário, e que não nos deixa faltar nada, que não nos abandona, que não deixa com que a gente fique sozinho. Mas é no dia a dia, nas pequenas coisas. Por exemplo, pastor Tiago, você mesmo, você já agradeceu por poder lavar a louça, pastor? Não. Não dá para agradecer por certas coisas, parece, né? Mas que bom que a gente tem louça para lavar. Porque tem gente que nem prato tem para comer. Não é verdade? Nem água para beber ainda temos. Algumas pessoas têm, não é? Nós ainda temos aqui em Curitiba, ainda que esteja restrito hoje em dia. Eu, por exemplo, estou assim que tenho água lá em casa. Né? Mas gratidão é fácil ter pelas grandes coisas. Essas pessoas estavam agradecendo Jesus não porque ele estava na casa deles, eles estavam agradecendo Jesus porque o irmão que tinha morrido foi ressuscitado. Olha o tamanho do motivo para ser grato. Mas é no dia a dia, é nas pequenas coisas que nós realmente demonstramos se temos um coração grato pelo que o Senhor realmente tem nos dado. É nas pequenas coisas, não nas grandes. As grandes é fácil. Mas o desafio é sermos gratos por tudo que o Senhor tem nos feito, inclusive por levantar sobre nós lutas que nos melhoram, que nos fortalecem, que tornam a nossa fé mais robusta. Ainda por essas coisas nós devemos ser gratos, mesmo que seja difícil. E gratidão, irmãos, não é um sentimento. Não é algo assim que você simplesmente estala o dedo e pronto, eu sou grato, agora eu sou grato. Também não é algo sobrenatural, que vem como uma língua de fogo, que desce, sei lá, alguma coisa do tipo. Gratidão é como se fosse um músculo, é um exercício. Você tem que levar a sua gratidão para a academia todo dia, senão é impossível ter um coração grato. Nosso coração não é saudável de gratidão, se a gente não pratica a gratidão. E essa família estava praticando, estava agradecendo ao Senhor por algo extraordinário que Ele fez. Mas o que Deus tem nos feito é extraordinário, simplesmente porque é Ele que faz, independente do tamanho, independente da circunstância, independente do resultado. A segunda lição está junto com os discípulos. Você percebeu o que os discípulos fizeram? Deixa eu falar de novo. Você percebeu quem estava no texto, né? Os discípulos, eu não estou falando de pessoas ímpias. Não tem pessoas ímpias, aparentemente, no texto. Nós estamos falando dos discípulos. As pessoas que caminharam mais perto de Jesus durante toda a história da humanidade. No sentido físico, né? Real da coisa. Essas pessoas estavam sentadas à mesa junto com Jesus, às vésperas da morte do Senhor Jesus, do seu sacrifício definitivo que nos garante acesso a Deus, que nos garante o derramar da graça, o que nos garante a possibilidade de nos arrependermos dos nossos pecados, o que nos garante a possibilidade de recebermos o perdão de Deus, o que nos garante a chance de salvação.
mediante a boa vontade de Deus, o que nos garante a misericórdia do Senhor. Esses estavam sentados à mesa com Jesus. E então vem uma mulher. E essa mulher, chamada Maria, quebra esse vaso de alabastro. O vaso de alabastro era uma espécie de uma pedra ornamentada, que era fácil de quebrar, ela não era muito resistente. Então eles quebravam aquilo, geralmente era usado para coisas muito caras, como perfumes. Então ela quebrou aquilo e derramou sobre Jesus. E os discípulos de Jesus não gostaram. Você percebeu no texto que eles não gostaram disso. A ponto deles murmurarem contra ela, a ponto deles falarem em voz alta a seguinte frase: isso é um desperdício. O que esses homens fizeram, e a segunda lição, queridos, é desvalorizar aquilo que alguém faz para Deus. Você já percebeu como parece que algumas coisas são meio estranhas na vida cristã? Por exemplo, eu vou pensar pelo ponto de vista dos jovens. Ontem foi sábado. Talvez para você que esteja assistindo pode ser outro dia, mas para nós aqui, ontem foi sábado. E normalmente sábado, como está escrito lá na plaquinha da igreja, tem culto. Ontem não teve, ainda não está tendo nos sábados, mas em breve, quem sabe. Agora, jovens e adolescentes, sábado à noite na igreja não é um desperdício para o mundo? O que o mundo diz quando vê um monte de jovem e adolescente sentado ouvindo um pastor careca falando no sábado, por exemplo? Que desperdício. Estão desperdiçando a juventude. Tanta coisa boa podia ser feita. Eles podiam estar na balada, podiam estar no restaurante, podiam estar, sei lá, trabalhando, podiam estar fazendo tanta coisa, estudando, aprendendo, em casa. Mas eles estão na igreja. Que desperdício. Quantas vezes, quando você expôs a realidade, por exemplo, de que você dá o dízimo para alguém, e a pessoa, o quê? Dízimo? Você dá dinheiro para a igreja? Que desperdício. O que você ganha com isso? Não é o que muita gente pensa sobre os cristãos? Que o que a gente faz para Deus é um absoluto desperdício de tempo, de recursos, de inteligência, de boas obras, um desperdício de vida, quando nós poderíamos estar fazendo tantas outras coisas. Nós estamos aqui domingo à noite, em meio à pandemia, com toda a segurança do mundo, mas nós estamos aqui, poderíamos estar em casa, poderíamos estar jantando, assistindo Fantástico, ou qualquer outra coisa que você queira assistir. Poderíamos estar fazendo tanta coisa, mas nós estamos aqui para prestar culto a um Deus que nós não podemos ver, pelo menos não com os olhos, né? Estamos aqui, porque não importa o que a gente faça, para o mundo, sempre vai ser um desperdício. Só que aqui não eram pessoas do mundo, aqui teoricamente eram crentes, pessoas que deveriam servir ao Senhor Jesus, que estavam caminhando com Ele há 3 anos, pelo menos, estavam simplesmente dizendo que o ato de amor de alguém pelo Senhor Jesus, pelo Mestre, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, era um desperdício. Era isso que esses homens estavam dizendo. O que essa mulher fez foi algo simplesmente extraordinário, que desafia completamente tudo que se acreditava naquela época, como cultura. Ela simplesmente desafiou tudo, para fazer um ato de gratidão, um ato de amor pelo Senhor Jesus. E aí eu te pergunto, o que essa mulher ganhou em troca? Talvez você diga nada. Olha o verso 9, o que diz o verso 9? O verso 9 diz que
onde for pregado o Evangelho, ou seja, quando alguém prega o Evangelho para outra pessoa, quando nós cumprimos o nosso id por todo mundo, portanto, pregai o Evangelho a toda criatura, quando nós cumprimos a grande comissão, a grande missão de Deus, a palavra de Deus está dizendo que quando nós fazemos isso, nós também honramos o que essa mulher fez. É isso que o texto diz. É isso que ela ganhou em troca. Mas veja que o que ela ganhou não foi dinheiro. Ela não foi curada da morte, no sentido físico, né? Ela não foi para o céu assim miraculosamente, né? Sem passar pela morte. Ela não foi próspera financeiramente, ela não ganhou vários camelos, fazendas, ou que se poderia ganhar de valor naquela época. Mas ela simplesmente entrou para a história. Não simplesmente a história do mundo, mas ela foi honrada ao ponto de Deus, do próprio Senhor Jesus, dizer que onde nós pregarmos o Evangelho, nós também honramos a memória dessa mulher. E eu sei que muitas vezes, dependendo da circunstância da nossa vida, nós olhamos para isso daqui e falamos, mas isso não é suficiente para mim. Eu queria dinheiro, eu queria carros, bens, eu queria sucesso, eu queria fama. Mas o que essa mulher ganhou, provavelmente ela nem sabe que ganhou. Nem soube. Porque às vezes, queridos, os frutos que nós fazemos para Deus não vão ser colhidos por nós. Vão ser colhidos pelos próximos, por quem vem depois. Então não adianta olhar para coisas como desperdício. Porque tudo que nós fazemos para Deus é absolutamente precioso para Ele. Não importa se é pequeno, não importa se é gigantesco, mas tudo que nós fazemos é absolutamente valorizado pelo Senhor. Não é desperdício. Então, se você algum dia achou, ou acha, ou se alguém te falou, pensou sobre você, ou você mesmo pensou, que a sua vida, aquilo que você faz para Deus, os momentos que você despende orando, o dízimo que você já entregou, as ofertas que você já entregou, o tempo que você gastou, os bens materiais não financeiros que você deu, os bens imateriais, foi seu conhecimento, seu talento, os seus dons, o que você ofereceu para Deus não é desnecessário, não importa o quanto alguém diga, não importa o quanto alguém acredite, ou mesmo você, dependendo da circunstância, acredite. Nada que nós oferecemos para Deus é desvalorizado, é inútil, ou não é reconhecido pelo Senhor. Ainda que as recompensas não sejam materiais, o Senhor nunca entende aquilo que a gente faz como desperdício. No entanto, eu quero só deixar um parênteses aqui. O fato de nós não pegarmos as coisas que a gente faz para Deus como desperdícios, não quer dizer que a gente pode entregar qualquer coisa para Deus. Porque certamente você já deve ter ouvido a frase, olha, não é tão bem feito assim, sabe? Mas é de coração. Não aceite isso. Aquilo que a gente faz para Deus tem que ser o melhor. Não importa se o melhor seu é pouquinho, desde que seja o seu melhor. E aqui eu quero ir para a última lição e eu já encerro. A última lição é o que essa mulher fez. E o que ela fez? Ela fez um ato de amor. E aqui eu queria te perguntar, até que ponto vai o seu e o meu amor por Cristo Jesus? Até onde nós estamos dispostos a ir? Até onde nós estamos dispostos a gastar a nossa vida? Se é que se pode dizer que gastar a vida para Deus é verdadeiro, não é? Nós não gastamos, nós investimos. Mas um ato de amor a Deus é algo que escapa ao nosso entendimento. Porque a gratidão, ela simplesmente está no nosso coração, pode estar em algumas atitudes, sim,
Mas um ato de amor, ele desafia a realidade. Se não, vejamos. Quando ela quebrou o vaso e derramou o nardo puro, a Bíblia faz questão de dizer que esse nardo puro era algo preciosíssimo. Está no superlativo. Além disso, esse nardo, ele não era uma substância fácil de ser encontrada. Sabe de onde que vinha? Ele vinha da cordilheira do Himalaia, no lombo de camelo. Demorava dias e dias para chegar. E não era fácil de se fazer nem de se obter. Tanto era que 1 grama desse nardo puro custava o equivalente a 1 dia de trabalho de uma pessoa daquela época. Ou seja, para comprar 1 grama desse perfume que ela derramou em Jesus, você precisaria trabalhar 1 dia, 1 grama. Quando eles falam que valia mais de 300 denários, significa que uma pessoa trabalhou pelo menos por volta de 1 ano da sua vida para conquistar todo aquele potinho de nardo puro. Esse é o valor do que ela derramou. Sabe para que era usado o nardo naquela época? Em 2 circunstâncias. A primeira era para ungir, para unção de pessoas que eram absolutamente ricas, tinham poder aquisitivo imenso, ou era usada como o perfume das noivas no dia de núpcias. Eram as 2 opções para se usar esse perfume. Nós não sabemos para que seria usado, por que ela estava juntando aquilo, se era ela, se era outra pessoa que estava juntando e ela pegou e fez isso, não tem informações. Mas o que a gente sabe é que isso era preciosíssimo. Além disso, tem um detalhe aqui. Quem derramou sobre Jesus não foi um homem, foi uma mulher. O que significa que as mulheres naquela época eram desvalorizadas, não é como é hoje. Elas não tinham o mesmo valor. E esse ato, para algumas pessoas, poderia até ser algo que poderia incorrer em crime, o que ela estava fazendo. Uma mulher desperdiçando, vamos dizer assim, o perfume. E mais do que isso, porque ela não só joga sobre a cabeça de Jesus, ela pega o próprio cabelo e enxuga os pés de Jesus. Isso desafiava tudo que era cultura naquela época. E é isso que o nosso amor por Jesus faz ainda hoje. Porque amar a Jesus não é simplesmente atos, não é simplesmente desejo do nosso coração, não é simplesmente um sentimento ou uma vontade racional. Amar a Jesus é desafiar completamente tudo que a sociedade entende como certo. Tudo que a sociedade entende como irracional. É isso. Para aqueles que não conhecem ao Senhor, para aqueles que não tiveram um encontro com Jesus, um ato de amor por Jesus é irracional. Não vale de absolutamente nada. Mas para nós, não só é um ato cotidiano, amar a Jesus e dar tudo de nós para Ele, por Ele, como é desafiar tudo o que a sociedade construiu. Isso é amar Jesus. Não é simplesmente vir à igreja é muito legal, é maravilhoso, nesse tempo então é extraordinário. Mas amar a Jesus, queridos, não é o que a gente faz aqui. Amar a Jesus é o que a gente faz quando a gente sai daqui, é no dia a dia. Assim como a gratidão se reflete nos pequenos atos, amar a Jesus se reflete em atos extraordinários. E aí eu te pergunto mais uma vez, e aqui eu encerro. Até onde vai o seu e o meu amor por Jesus? Até onde nós estamos dispostos realmente a ir? Será que até o fim? Será que nós temos limites? Se nós temos colocado limite, eu convido você a desafiar os seus próprios limites daquilo que você já fez pelo Senhor,
daquilo que você está disposto a fazer, ainda que custe as nossas vidas, como vimos semana passada na conferência missionária e na festa das nações. Ainda que custe-nos tudo. Amar a Jesus é dar absolutamente tudo para Ele, sem qualquer limite. E esse é o desafio para nós, durante toda a nossa vida. Não é hoje, não é essa semana, é a vida inteira. Até onde nós estamos dispostos a ir para amar e para demonstrar o nosso amor pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Que Deus assim possa nos abençoar e assim nos ajudar a sermos gratos, a não desperdiçar e desvalorizar aquilo que alguém faz por Jesus e principalmente a amá-lo sem qualquer barreira ou limite. Deus abençoe a sua vida e a minha, em nome de Jesus.